Por que o Kitasoji é tão odiado, vocês já devem saber de uma maneira ou outra, seja por favoritismo do autor ou sacrifício de outros personagens. Mas o verdadeiro favorito do público, com certeza, é o Simo Raiha. E nesse vídeo, eu vou te falar o motivo dele ser o favorito de todo mundo, inclusive também o favorito para vencer nessa 11ª rodada do Ragnarok. E começando por algo bem simples, porém muito importante para todos os personagens que vão lutar no Ragnarok, é a sua Volund, que no caso do Simo é um Mosin Nagant sem a mira telescópica. E eu não vou falar especificações dessa arma porque eu não sei quais são e tenho preguiça de mencionar. Porém, se vocês notarem, em todas as batalhas que tivemos até o momento no Ragnarok, os deuses ou humanos usam armas de curto alcance que, certas vezes, conseguem alcançar longas distâncias. Ou talvez nem sequer usam armas como Zeus e o próprio Shiva, dependendo apenas de seus poderes ou da força física. Com Apolo sendo uma pequena exceção à regra, considerando que lá no finalzinho da batalha ele usou arco e flecha, mas de resto a maioria foi uma arma de curta distância. Então, por conta disso, apenas o simples fato do Simo Raiha estar usando uma arma de longo alcance já muda toda a situação, porque essa vai ser a única forma dele lutar na arena, mesmo que depois ele revele uma lâmina ou coisa do tipo. É essa arma, o rifle Mosin Nagant, que vai fazer ela ser uma das mais diferentes de todas, por causa que vai estar primeiro usando uma arma de fogo e, melhor ainda, um rifle, forçando essa batalha a ser mais focada a longa distância do que as anteriores que nunca chegaram perto de fazer alguma coisa como essa, deixando então os fãs bem animados numa batalha um pouco mais emocionante, inclusive até eu estou querendo ver. O segundo motivo para ele ter um hype assim tão elevado ao ponto de ser o favorito do povo tem a ver com sua aparência, porque seu design foi revelada há muitos anos atrás, antes mesmo de eu criar o canal, se eu não estou enganada. E por conta disso, a expectativa do Simo finalmente aparecer com o design que todos viram era muito alta. Até mesmo eu fiquei animada quando eu vi a aparição do Simo no mangá pela primeira vez, depois daquelas artes, fanarts e tudo que saiu do Simo. Então isso acaba sendo um fator que interfere bastante para ele ser assim tão querido pelo público que está lendo Shumatsu. O terceiro motivo para ele também ser o favorito é que ele é o humano mais jovem ou mais ou menos mais atual de todo Ragnarok. E quando eu digo jovem, não é na questão da idade do personagem, porque se fosse em questão de idade, era para ser o Nostradamus que tem cara de criança. Mas eu estou falando é sim da data em que o Simo Raiha da vida real morreu, e no caso também o do Ragnarok, que foi no ano de 2002. Ou seja, ele morreu no século 21, enquanto todos os outros humanos que já apareceram ou ainda vão aparecer, como Rasputin, não chegaram a esse ponto em suas vidas ou viveram em uma época muito longe da época em que nós conhecemos tudo que existe. E sinceramente, mesmo esse motivo soando como algo meio bobo, por ele ser assim tão recente, ainda assim, esse pequeno detalhe faz com que a gente se conecte com mais facilidade com o próprio Simo Raiha do que com outros humanos do Ragnarok, o que automaticamente faz a torcida ir mais pro lado dele. Não importa qual seja seu oponente ou qual fosse, já que nós sabemos quem é que ele vai lutar. E por falar nisso, a questão do oponente do Simo Raiha também colaborou como um dos motivos para ele ser o favorito do povo. Porque o Simo era um dos poucos personagens que combinava com diversos oponentes com facilidade, como por exemplo o Odin e o Anubis, e agora combinando até mesmo com o Loki, que foi a escolha mais inesperada de todas, indo completamente contra todas as teorias que os fãs faziam. Mas ainda assim, mesmo com todas essas opções de batalha que ele tinha, os fãs continuavam dispostos a torcer apenas para ele, não importa contra quem ele fosse lutar na rodada, mesmo que fosse contra o líder nórdico Odin. E isso, agora que ele apareceu, só ficou ainda maior, considerando que, comparado ao Odin, o nome do Loki, pelo menos para o público Shumatsu, tem um impacto muito menor hoje em dia.
E outro motivo um pouco mais simples, que foi mais bem desenvolvido agora que o personagem apareceu, é a sua possível habilidade. Mas eu não falo da habilidade dele como um sniper ou franco atirador, mas sim o poder que a sua Volund vai dar para ele. Porque nós temos uma gama tão grande de possibilidades que a maioria chuta para vários lados pensando que pode ser. Eu, por exemplo, imaginava que poderia ser uma habilidade ocular pro Simo, por conta que ser o sniper depende muito ou quase 100% dos seus olhos. E que no capítulo mais atual, teve uma cena que deu bastante destaque nos olhos do Simo, como se fosse um sinal de um poder ocular se desenvolvendo. Mas agora, depois que eu já revisei o capítulo, tenho certeza que aquilo era apenas para dar um destaque a mais aos olhos do Simo, já que isso também foi mostrado em sua entrada, quando ele nem sabia que ia lutar no Ragnarok, no sentido na época da guerra. Então, atualmente, meu maior chute é que vai ser algo relacionado às suas balas, como por exemplo, elas serem teleguiadas ou cada uma delas ter uma característica diferente do que serem apenas usadas para dar tiros comuns. Mas me digam nos comentários o que vocês acham que ele também vai usar em sua Volund. E outro detalhe que pelo menos me fez gostar mais do personagem desde antes dele aparecer no mangá é a sua história na vida real e como ele fez para matar todos aqueles soldados. Porque você se engana se você acha que apenas as roupas brancas eram o suficiente para fazer ele conseguir se camuflar e mirar em seus inimigos. O Simo também colocava neve em sua boca para meio que acalmar o calor da sua respiração e deixar gelada, para que a neve derretendo ou o calor dele não entregue a sua posição para os inimigos. E ainda por cima tem aquele detalhe de que ele matou todos os seus inimigos apenas com a mira básica das armas e os seus olhos, o que só faz dele ainda mais habilidoso com essas armas, principalmente pelo fato que ele também já usou uma submetralhadora para matar mais de 200 soldados, além dos 500 que ele abateu de sniper. E você vai me dizer que essa história tão interessante não te deixa pelo menos um pouco mais animado para ver o Simo lutando, principalmente se a arma dele conseguir mudar de forma para outras armas de fogo, como a própria metralhadora. E o penúltimo motivo que eu tenho aqui é sobre a Arena do Ragnarok, que desde o início os fãs já tinham altas expectativas sobre como seria a arena, já que o Simo precisa obrigatoriamente um espaço enorme para usar sua arma. Mas, sinceramente, eu não esperava que a arena do Simo seria assim tão gigante, tão diferente, ao ponto de precisar ficar do lado de fora do local onde normalmente acontecem as rodadas. Sem mencionar que, segundo o capítulo mais recente, é dito que o clima dentro daquele domo onde está a arena muda constantemente. E se isso acontecer mesmo de capítulo a capítulo que for lançando, essa batalha vai ser ainda mais diversificada que todas as outras, e tudo graças ao Simo Häyhä. Já que mesmo que o Loki tenha pedido essa 11ª rodada à arena, quem mais realmente precisava dela era o próprio Simo. E o último motivo que eu tenho aqui pra falar no vídeo é mais com uma curiosidade, porque recentemente o Memura, o autor do mangá de Shimatsu no Valkyrie, criou uma conta no Twitter, ou X, como você preferir dizer. E lá ele agradeceu pela nossa paciência que nós tivemos para esperar o Simo aparecer no mangá. E eu sei que isso não diz praticamente nada, mas pelo menos eu não me lembro de ver o Memura agradecendo pela espera do Kim, que também teve seu design revelado anteriormente, ou qualquer agradecimento para qualquer outro personagem. Mas se eu estiver errada, por favor me contem que eu desconsidere esse pequeno detalhe, mas ainda assim eu acho que é algo interessante e legal de se mencionar aqui nesse vídeo, já que ele é sobre o Simo Häyhä ser o favorito. Mas enfim, esses foram os meus motivos para o Simo Häyhä ser o favorito de todos, mesmo antes dele aparecer, e com certeza isso influenciou em 1000% na torcida pro Simo nessa 11ª rodada. Mas tudo bem, eu perdoo todos vocês, porque isso não muda que ele vai perder pro Loki, que vai ganhar dele na base das ilusões. E brincadeiras à parte, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo, porque ainda tenho muito conteúdo programado daqui pra frente pra vocês, com atualizações constantes que eu vou postar para os membros daqui pra frente, e muito que vocês não pedem por esperar.